Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje a gente vai estar continuando a série sobre os Cavaleiros Reais. Sendo que hoje a gente vai falar sobre um dos primeiríssimos a estar se juntando a esse grupo. A gente vai estar falando sobre mais uma forma suprema alcançada pelo Vimon. A gente vai estar falando sobre a força suprema do Vidramon. Então vamos começar? Vambora! Então, pessoal, quando a gente fala do U-Force Vidramon, não tem como falar dele sem, obviamente, fazer referências ao mangá Digimon Adventure V-Tamer 01, porque lá foi a primeira vez onde ele apareceu. Esse mangá foi uma das primeiras histórias escritas para Digimon, né? Dentre mangás, animes e jogos, foi uma das primeiras. E junto com o Omnimon, né, o Omegamon, ele foi um dos primeiros Cavaleiros Reais que foi revelado, né? Isso é muito interessante, pessoal, por quê? Porque quando a gente fala dos Cavaleiros Reais, principalmente os mais recentes, a gente tem muitos detalhes, muitas armas, muitas referências aos Cavaleiros da Távola Redonda, porque a gente sabe que os Cavaleiros Reais são baseados neles. Mas no caso do Force Vidramon, ele é um Digimon que é muito antigo já dentro desse grupo. E naquela época eles não tinham tantas ideias, não colocavam tantas referências. E graças a isso você não vai ver tanta coisa assim, sabe, fazendo referências que serviu como base para os Cavaleiros Reais, vindo de outras coisas, né? Vai ser um perfil muito mais simplificado, vamos colocar dessa forma. Então, falando sobre personalidade, o Force Vidramon é o mais inocente, um dos mais tranquilos e bondosos dentro do grupo dos Cavaleiros Reais. Então ele é aquele tipo de personalidade que é pego de surpresa por certas coisas que outros Digimons já estão bem acostumados, principalmente dentro desse grupo. Assim, não confundam, ele é bem sério, ele leva as coisas com seriedade, principalmente ordens de Yggdrasil, com certeza. Porém, um Cavaleiro Real como o Omnimon é muito, muito mais sério do que o Force Vidramon. Ele é um Cavaleiro Real que vai se divertir, que vai brincar com os outros, que vai tratar todos os Digimons em pé de igualdade, sabe? Se ele se encontrar com Digi-escolhidos, ele normalmente trata eles muito bem. Então, existem pontos aí que mostram pra gente que, dentre os Cavaleiros Reais, um dos mais bonzinhos é o Force Vidramon, né? Então, ele é uma das formas supremas que um Vimon consegue alcançar. Então, se você assistiu Digimon Adventure 2, você sabe muito bem do Digimon que eu tô falando, né? Quando eu falo uma das formas, é porque aqui nesses vídeos ele é a segunda, sendo que a primeira foi o Magnamon. O Force Vidramon é um Digimon Mega, e no caso do Magnamon, ele é um Digimon de nível Armor. Logicamente a gente tem um terceiro Digimon, forma suprema do Vimon, que tem relação com os Cavaleiros Reais, mas a gente vai falar dele em outro vídeo mais pra frente, né? Então, sobre a aparência do Force Vidramon, a maioria das pessoas gosta de olhar pra ele como se ele não fosse um Digimon que tá vestindo armadura, né? Ele é um Digimon que tem bem uma aparência misturada entre dragão com cavaleiro, né? Outros Cavaleiros Reais também têm uma aparência assim, mas ele foi o primeiro a trazer uma aparência dessa forma para dentro do grupo. Então, quando você olha para ele, você vê que parece que tem pele dele sendo mostrada, até porque as formas anteriores dele, os Vidramons e tudo mais, já tinham a pele azul de um dinossauro. Porém, aqui ele veste basicamente uma armadura de corpo todo. É uma armadura bem leve, mas ela veste no corpo todo dele. Então, inclusive os pés dele, que parecem pés de dinossauro, não são pés, são botas de uma armadura, né? Dá pra você perceber que ele tá meio que vestindo elas. As asas nas costas, que lembram asas de um dragão, na realidade são uma grande capa, que apenas é parecida com asas, né? E ele ainda tem um tema bem presente, vindo de Vitória, né? Então o Vimon já tem essa coisa de V, é o V dele, né? Que normalmente ele fala que é o V de Vitória. E vindo da linha evolutiva do Vidramon, todos eles trazem essa mesma marca. O Force Vidramon não é diferente, ele tem um grande V dourado no peito, os chifres na cabeça dele também fazem o formato do V, né? Além disso, nos dois braços ele tem dois braceletes. Esses dois braceletes são usados por ele como armas, principalmente, sendo que um bracelete normalmente forma uma espada de energia e o outro bracelete forma um escudo de energia, né? Essa energia, pessoal, é chamada de energia U-Force, o que é muito interessante, porque isso está no nome dele.
essa energia U-Force até hoje é apenas uma energia presente nesse Digimon, né? É uma energia com esse nome que se traduz literalmente para Ultimate Force, ou Força Suprema, né? É um tipo de poder que apenas ele, até hoje, conseguiu utilizar, né? Então, ele é um cavaleiro sagrado, assim como todos os outros. Um dos primeiros cavaleiros reais que foi revelado, do atributo vacina, né? Então, uma coisa muito interessante sobre o perfil dele que a gente vai estar falando agora. Mesmo que ele não tenha tantas referências, dentre os Cavaleiros Reais, ele é o único, ou um dos únicos, né, se eu não me engano, que possui literalmente no perfil dele escrito que ele pertence a um certo grupo que é baseado em uma certa profecia, né? Então é muito interessante porque profecias era uma coisa muito predominante nas lendas arturianas, né, das histórias do Rei Arthur e da Távola Redonda. Qual profecia é essa? De que literalmente vai ter um Digimon que vai aparecer para salvar todo mundo na hora certa, na época certa, da forma certa, né? Nesse caso é uma profecia que fala sobre todos os Cavaleiros Reais, que é um grupo de Digimons que vai aparecer quando o mundo digital mais precisar. O Force Vidramon é um deles com certeza. Então ele não tem exatamente menção de referências que foram utilizadas para fazer ele, né? E sim, ele literalmente mostra no perfil oficial dele que os Cavaleiros Reais são baseados numa profecia muito semelhante ao que os Cavaleiros da Távola Redonda também eram, né? O objetivo deles é proteger os Digimons, e no caso o Force Vidramon leva isso bem a sério. Ele gosta dos Digimons, ele é muito amigo de todos os Digimons, ele é muito bondoso, então ele com certeza vai cumprir um papel como esse, né? Então, algumas coisas sobre ele agora que tem aqui muito importantes. Ele, apesar de ser um cavaleiro, é cercado por muita tecnologia na armadura dele, principalmente esses braceletes, né? Apesar deles lembrarem braceletes mágicos, vamos colocar assim, é uma coisa bem tecnológica, até porque parece um sabre de luz o que ele usa, essas espadas, né? O que acontece, pessoal, é que esses V-braceletes, né, fazem com que uma espada de energia e um escudo de energia apareçam. Essa energia, como eu disse, é a energia U-Force, que é um tipo de energia que só ele consegue usar. A energia U-Force, pessoal, nada mais é do que uma energia produzida do corpo dele que consegue reescrever informação, né? Isso é uma coisa presente no mangá Digimon V-Tamers. Então, o que acontece é que quando ele faz com que esse escudo apareça no braço esquerdo dele, se vem um ataque tão poderoso que vai desfazer esse escudo, o escudo refaz utilizando a energia U-Force, porque ela reescreve informação mais rápido do que ela é destruída. Então isso faz com que o escudo dele, mesmo que seja destruído, se reconstrua instantaneamente. Então esse escudo basicamente nunca vai ser destruído, né? E a espada, também feita da mesma energia, funciona exatamente da mesma forma. Ele consegue utilizar a energia U-Force no corpo todo dele, e graças a isso ele tem um poder de regeneração bem elevado. Além disso, ele tem o apelido de o Digimon mais rápido que existe, né? Se ele é mesmo o Digimon mais rápido que existe, tá aí para discussão, mas ele tem essa alcunha, não tem Digimon que seja mais rápido do que ele, né? E ele tem essa velocidade graças à lógica de ser muito poderoso e também ao fato de que ele usa a energia U-Force para estar reescrevendo a própria informação dele e fazendo com que ele seja muito mais rápido do que o normal. Fora isso, toda essa armadura no corpo dele é formada de Chrome Digizoid, mas não qualquer Chrome Digizoid. Ela é feita de Chrome Digizoid azul, né? O Blue Digizoid, que é um Chrome Digizoid especializado em deixar Digimons mais rápidos, mais leves, com movimentos mais ágeis. Então toda essa armadura dele, basicamente você vê que o corpo dele inteiro é coberto por uma armadura azulada, né? Com alguns detalhes. Está ali para que ele seja ainda mais rápido. Então a união da energia U-Force com a força dele, com a armadura dele de Blue Digizoid, fazem com que ele seja o Digimon mais rápido que existe, né? Isso faz com que as coisas sejam muito complicadas, porque a gente sabe que tem muitos Digimons que alcançam velocidades ridiculamente altas, como Digimons que chegam próximos da velocidade da luz. Se ele é mais rápido que esses Digimons, então eu imagino que ele com certeza se move na velocidade da luz ou coisa parecida, né? Então, pessoal, sobre a personalidade dele, só para encerrar um pouco mais, é dito em algumas teorias por aí que o Force Vidramon, membro dos Cavaleiros Reais, é o mesmo Force Vidramon que aparece no mangá Digimon V-Tamer 01. Ele é um Force Vidramon que era um Vidramon chamado Zero, né?
E essa teoria é muito forte porque no mangá de Digimon Cross Wars, né, no mangá de Digimon Fusion, não no anime, no mangá, que é uma história completamente diferente, os Cavaleiros Reais aparecem. O Force Vidramon fica bem amigo dos Digi Escolhidos, e lá ele conta pra eles que ele já tinha tido um Digi Escolhido no passado, né? Então, muito provavelmente, esse U Force Vidramon, naquela época, era o Zero, era o mesmo Force Vidramon do outro mangá, que entrou pro grupo dos Cavaleiros Reais e obedece a Yggdrasil. Se esse é o mesmo Force Vidramon Cavaleiro Real que aparece em todas as histórias e jogos que a gente vê, tá aí para discussão. Isso é apenas uma teoria, né? Mas ele ser bondoso, ele ser amigo dos Digimons e tudo mais, está dentro da personalidade que o Vidramon Zero do mangá também possuía, né? Então existe grande possibilidade que esse seja o mesmo o Force Vidramon que apareceu naquele mangá, sempre que ele aparece nas histórias. Mas pode ser que não, né? Há controvérsias. Então, pessoal, esse é o Force Vidramon, membro dos Cavaleiros Reais. Agora deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ele tem uma forma chamada modo futuro, mas eu não vou estar falando do modo futuro aqui, porque nessa forma ele nunca apareceu como Cavaleiro Real. Da mesma forma que eu não falei do Dukemon modo Carmesim, que é uma transformação do Dukemon, mas ele nunca apareceu naquela forma como Cavaleiro Real também, tá bom? O que a gente vai estar falando agora é da forma X do Force Vidramon. Então, vambora! Então, pessoal, quando a gente fala do U-Force Vidramon X, né? Primeiro é o fato de que ele é um dos Cavaleiros Reais mais bonitos e bem feitos, na minha opinião. Nessa forma, ele fica uma das formas X mais legais de todas, né? Ele exibe bem o que uma forma X normalmente faz com um Digimon que veste armadura. Então, se você olhar pra ele, assim como todo Digimon X que veste armadura, como eu disse, é cheio de detalhes, né? As armaduras cheias de pontas, cheias de lâminas, onde você olha tem detalhes diferentes. É muito, muito legal, muito bonito. É um Digimon que todo mundo gostaria de ter, na minha opinião, pelo menos. O Force Vidramon X, pessoal, como eu sempre digo sobre todo Digimon X, faz com que o Digicore dele fique ainda mais forte, se mostrando ainda mais, mostrando do que ele realmente é capaz, né? E isso é tão presente para a aparência quanto para a força dele, né? De todas as formas. E como a gente sabe, o Force Vidramon possui uma energia única, que é a energia U-Force, e ela fica ainda mais poderosa nele, né? Então a gente já sabe que já era um poder roubado, agora ele vai ficar mais ainda. O fato é que o U-Force, pessoal, nada mais nada menos do que ajuda ele de duas formas principais. Uma, no poder regenerativo, na segunda, na força e na velocidade dele, né? No poder regenerativo é dito na descrição dele que literalmente o U-Force, como a gente sabe, reescreve informação, reescreve os códigos binários do corpo do Digimon. Ele fazia isso muito rápido, mas agora ele faz isso instantaneamente. Então qualquer dano, qualquer arranhão, qualquer tapa que ele levar, ele vai regenerar instantaneamente de qualquer dano. Então, vamos supor que venha um ataque poderosíssimo e arranque uma das pernas dele. A perna dele é refeita instantaneamente. Se ele sofrer um arranhãozinho, esse arranhãozinho é regenerado instantaneamente, uma velocidade enorme. Isso o que o Vidramon faz agora usando a Ultimate Force, né? E fora isso, tanto a velocidade quanto a força dele ficam muito maiores graças a isso também. Ele ainda possui os dois braceletes muito melhorados agora, então a gente deduz que o Ultimate Saber dele e o escudo dele estejam muito mais poderosos, né? Sendo que eles funcionam da mesma maneira ainda e usam da energia U-Force também. E sobre a velocidade dele, é dito aqui que se você conseguir ver ele, se você estiver numa luta com ele começa a se mover, ele é muito mais rápido do que ele era antes. E ele já era o Digimon mais rápido que existia. Então se você conseguir ver ele, né? Ele basicamente acerta você no mesmo instante. Você viu ele, você tomou um ataque. É o que está escrito aqui. Então é muito rápido, é um absurdo. Deve ser coisa de velocidade da luz por aí. É apenas não citado aqui, mas deve ser, né? Então, pessoal, como eu disse, a gente não tem tantas referências e tantas coisas, principalmente sobre os Cavaleiros da Tábua Redonda aqui. Porém, o Force Vidramon X tem uma história muito interessante sobre ele, que tem a ver com os Virtual Pets, né? Que eu gostaria de estar mencionando para vocês. Os Virtual Pets nada mais são do que os bisavós de Digimon. Digimon começou como Virtual Pet há muitos e muitos anos atrás.
E ao longo dos anos, vários Virtual Pets foram sendo lançados. E na época que os Digimon X foram criados, o Force Vidramon X tinha sido criado basicamente junto com eles, né? Foi um dos primeiros também. E ele era presente no Virtual Pet que foi lançado na época. O que acontece é que era muito difícil de você conseguir um Force Vidramon X. Era muito mais difícil de você conseguir ele do que você conseguir um Alphamon, do que você conseguir qualquer outro Digimon. Você precisava de ajuda de outras pessoas e de várias coisas que você precisava fazer. Então era muito raro e isso se tornou um evento lendário, né, entre os jogadores de Virtual Pets, né, japoneses. E isso não foi uma coisa que se espalhou pelo mundo, com certeza, mas é uma informação que pessoas que normalmente usam os Virtual Pets de Digimon sabem, né? Ele se tornou um Digimon lendário graças a isso. O Digimon mais difícil de se conseguir da história dos jogos de Digimon. E ele ficou com essa alcunha entre os jogadores, entre as pessoas que gostavam de Virtual Pets, que ainda gostam de Virtual Pets. Se é ainda dessa forma, eu não sei dizer pra vocês, mas eu sei que essa história é muito interessante, até por ele ser um cavaleiro da profecia, né? Mesmo nos jogos é extremamente difícil de você ver um Force Vidramon X. Super legal. Então, pessoal, esse foi o Force Vidramon X, e agora eu vou trazer pra vocês algumas informações sobre os cavaleiros da Távola Redonda. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu disse pra vocês antes, o Force Vidramon foi feito numa época onde sim eles tinham pegado os Cavaleiros da Távola Redonda como base, de certa forma, para criar o grupo, mas para detalhes e referências eles tinham usado muito pouco, né? Tão pouco que você quase não vê nada, né? Porém, eu tenho algumas suposições sobre o Force Vidramon. Primeiro que ele é um Digimon que representa a vitória. O V dele, que ele sempre tem no nome, o Vidramon, né? Principalmente em japonês o nome dele tem o V mudo. Representa a vitória, né? E dentre os Cavaleiros da Távola Redonda, se eu tiver que dizer pra vocês, tiveram muitas vitórias, porque eles tiveram muitas batalhas. Porém, a verdadeira vitória, a vitória final dos Cavaleiros da Távola Redonda, foi quando eles encontraram o Santo Graal, que era o objetivo principal dos Cavaleiros da Távola Redonda. Né, o cálice sagrado, né? E o que acontece é que existiram 3 Cavaleiros da Távola Redonda que encontraram, principalmente um deles, que era o Sir Galahad, né? O Sir Galahad foi aquele que era o mais puro, aquele que realmente tinha sido escolhido para encontrar o Santo Graal, né? Junto também com o Bors e o Percival, que ajudaram o Galahad a chegar até lá, mas principalmente o Galahad foi quem encontrou. Então, se ele foi o Digimon da vitória absoluta, no caso, o Force Vidramon, e o Galahad foi o Cavaleiro da Távola Redonda com a vitória absoluta, por ele ter conseguido o Santo Graal, eu imagino que talvez eles tenham se baseado no Galahad para estar trazendo o Force Vidramon para esse grupo, né? Porém, ele também é baseado em dragões, inclusive ele tem um ataque chamado Dragon Pulse, onde ele cria uma imagem de um dragão e voa na direção dos inimigos, e a gente sabe que na família do Rei Arthur, eles têm o sobrenome Pendragon, que se refere a dragões, então talvez o Force Vidramon também tenha sido baseado no Rei Arthur, por ele ter sido um dos primeiros criados para o grupo, né? Mas fora isso a gente não tem muito mais informações, então eu acredito que talvez um pouco desses dois tenha sido utilizado na época para estar dando origem, para estar trazendo o Force Vidramon para esse grupo. Mas para encerrar o vídeo eu quero pedir que se você entende das lendas arturianas e você acha que o Force Vidramon e o Force Vidramon X foram baseados em outras coisas das lendas arturianas, por favor deixe aí nos comentários e comente tudo que você quiser sobre o vídeo, seus comentários são importantíssimos, por favor não deixe de comentar. Valeu, dia escolhidos. Então, vou só pedir, mais uma vez, como sempre, se possível, que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para ter notificações, e se você quiser estar se tornando membro do canal, você pode estar clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo, assim você vai estar dando mais suporte para o canal. Valeu, dia escolhidos. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhoso a todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, dia escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.